Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma narrativa do espírito Humberto de Campos, pela psicografia abençoada do nosso querido Chico Xavier, quando esteve entre nós, e está no livro Boa Nova. Humberto de Campos conta que depois das primeiras peregrinações em torno do lago, Jesus decidiu partir junto com os amigos para Nazaré. Ele conhecia aquela região, ele amava aquelas pessoas que ali residiam, muitos o conheciam, mas as pessoas ainda não tinham contato com a sua mensagem, com os seus ensinamentos. E aí então ele vai para lá acompanhado dos discípulos, dos apóstolos. E chegou lá, o clima era um pouco estranho, quando ele começou a falar daquela mensagem nova, as pessoas ficaram um pouco confusas. E houve até um certo desentendimento. O clima começou a ficar um pouco tenso. Pedro, Filipe começaram até quase a discutir com alguns senhores. Tiago chamou a atenção dos apóstolos, dos discípulos, com relação ao comportamento, à disciplina. Levi convidava a todos para que se realizassem debates públicos, a fim de se estabelecer uma comparação entre a mensagem de Jesus e aquilo que aqueles estudiosos daquela época, naqueles dias, faziam acerca da lei de Moisés, que era o que eles conheciam. Moral da história, a coisa começou a ficar muito tensa e Jesus percebeu essa situação, afinal de contas, o seu psiquismo superior registrava esta situação. Ele então resolveu retornar a Cafarnaum e continuar por ali mais algum tempo, até que surgisse uma outra oportunidade de irem até um local diferente, ou até mesmo retornar a Nazaré. Mas os discípulos criaram um clima, uma tensão tão pesada, nos termos que nós usamos nos dias de hoje, entre eles, criaram um clima pesado, porque cada um tinha uma ideia, e cada um deles tinha uma expectativa com relação àquela estada em Nazaré. E isso não se realizou. E acabou-se por aumentar esse conflito entre eles, embora não partissem para as vias de fato, nem para as discussões, mas percebia-se que o clima estava pesado. Até que Simão Pedro, acompanhado de Filipe, foi até Jesus e narrou a situação. Falou: olha, nós estamos vivendo uma época, desde a ida a Nazaré, há algumas semanas, há alguns dias passados, e voltamos numa situação tal que não conseguimos mais nos entender. E aí então Jesus falou assim para Pedro: mas Pedro, por acaso nós poderemos colher uvas de espinheiros? Por acaso aqueles que conosco caminham estão no mesmo entendimento em que nós nos encontramos? Porque todos somos convidados, mas nem todos ainda temos compreensão daquilo que podemos realizar. Então nós devemos perdoar, relevar essas situações, essas diferenças, para que não nos desagreguemos. E aí então Simão Pedro ficou surpreso com aquela resposta. E ficou, logicamente, aliviado, porque aquilo não trazia não apontava nem um lado nem um outro da discussão, mas colocava ali o bom senso. E aí então Simão Pedro fez aquela pergunta que todos nós conhecemos, contidas no Evangelho, né? Ele voltou-se para Jesus e disse mais ou menos o seguinte: mas Senhor, quantas vezes hei de perdoar os meus irmãos? Quantas vezes meus irmãos pecará meu irmão contra mim, que hei de perdoá-los? Será até 7 vezes? E aí então Jesus disse aquelas palavras que nós já conhecemos:
Não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes, se necessário. Os 7 vezes e os 70 vezes 7 vezes, isso é um número que, naquela época, dizia muita coisa. Nos dias de hoje, nós praticamente não notamos muita... Mas naquela época tinha um significado muito grande. E se nós trouxermos esses ensinamentos para os dias de hoje, nesses dias extraordinários que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma época sem igual na história da humanidade. Nos 6.500, 7.000 anos passados, nós nunca passamos por uma época como a que nós estamos passando nos dias de hoje. Tantas possibilidades, tantas conquistas, tantas realizações, as comunicações se estabelecendo com uma rapidez e uma facilidade tal que hoje nós até estranhamos quando temos que desligar o celular em determinados ambientes. Às vezes nós queremos nos comunicar com um familiar, um amigo, uma pessoa querida, do outro lado do mundo, fácil. Isso nunca havia acontecido na história da humanidade. No campo da medicina, no campo das técnicas que trazem possibilidades de realizações aos nossos semelhantes, às civilizações, igualmente. Mas, neste momento de conquistas, nós também vivenciamos uma época um pouco confusa. Porque nós vivenciamos uma época em que presenciamos as violências do dia a dia, as ações, muitas vezes inexplicáveis para aqueles de nós que estamos começando a compreender, ou pelo menos começando a conhecer a mensagem de Jesus, e aí nós ficamos abismados. Como é que tudo isso pode acontecer? Como é que a intolerância ainda se faz presente nos dias de hoje? Aí nós começamos a imaginar. Os benfeitores amigos nos dizem o seguinte: nós estamos numa fase, numa época, ainda estamos numa fase, e isso vai se prolongar quantas vezes forem necessárias, por quanto tempo for necessário, para nos aperfeiçoarmos, para evoluirmos. Neste processo de evolução, nós ainda não temos a nossa conduta irretocável. Nós ainda temos pequenas falhas. Eu falo pequenas falhas, pequenas é por minha conta, porque na realidade os benfeitores espirituais são menos caprichosos. Mas nós temos pequenas falhas. Nós damos um pequeno tropeço, para não dizer toda hora, todos os dias, por, muitas vezes, invigilância. Nós, às vezes, conhecemos, queremos traçar o caminho certo, mas, na hora H, alguma coisa está acontecendo. E as pessoas percebem isso. E, ainda que não queiram, ainda que digam que não queiram, isso estabelece para elas o que nós somos. E, da mesma forma que nós nos apresentamos para as outras pessoas se apresentam para nós também. Tanto é que, muitas vezes, a gente bate o olho na pessoa e diz mais ou menos o seguinte: eu sei que aqui ninguém fala isso, mas lá fora, às vezes, a gente encontra muita gente que diz isso. Não conheço, nunca vi, não sei quem é, mas não fui com a cara. Acontece isso por aqui? Lá fora a gente conhece bastante gente, aqui não. E aí o que acontece? Por que isso? Porque antes que nós conhecemos a situação, antes que nós conhecemos as pessoas, aquilo que convivemos no nosso dia a dia, se estamos juntos, não é o acaso que fez isso, existem razões para caminharmos nas mesmas situações, nas mesmas circunstâncias. Então, por que é que nós fazemos isso, com esse julgamento? O julgamento que nós realizamos no nosso dia a dia, primeiro, ele é antecipado, para não dizer indevido. Porque existe uma frase dos benfeitores espirituais que dizem o seguinte: em todas as circunstâncias, existem pelo menos 3 verdades. A minha verdade, a verdade daquele que comigo caminha, e a verdade de Deus, nosso Pai, que conhece todas as circunstâncias das nossas vidas, que conhece todos os meandros das nossas atividades.
e nos conhece a todos muito mais do que nós mesmos. E às vezes nós nos deparamos com isso. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, todos nós conhecemos essas histórias. Pessoas às vezes aflitas, nós vamos conversar e a pessoa conta uma história. Nós que vamos para tentar ajudar, acabamos ficando nervosos, com raiva daquela outra pessoa que nem conhecemos direito. Isso acontece aqui? Não. Não, mas lá fora, de vez em quando, a gente encontra alguém. Então, a gente vai para tentar consolar e acaba ficando com a raiva do outro, que a gente nem conhece ainda. E a lei divina, ela faz com que nós, um belo dia, do nada, encontremos o outro, de quem falavam. E aí nós conhecemos a mesma história, só que vista por um lado diferente. E aí o que acontece? A gente fica com uma raiva danada daquele que contou a história primeiro. Não é assim? Ou seja, são verdades. Cada um de nós temos a nossa verdade. Emmanuel tem uma frase, na realidade é uma mensagem, que é uma verdadeira aula, né? Mas, no fundo, ele simplesmente diz o seguinte: por trás da queda de cada um dos nossos irmãos, de cada um dos nossos semelhantes, existe toda uma experiência que nós ainda não conhecemos. Por isso, se nós conhecermos, nós não nos atreveríamos a julgar ninguém, a pré-julgar ninguém, e analisar quem quer que fosse, porque nas mesmas condições nós possivelmente faríamos as mesmas coisas. E isso é uma realidade. Por incrível que pareça, nós estávamos, antes de iniciarmos as nossas reflexões, estávamos lendo a mensagem de hoje. Parece que alguma coisa foi combinada. Ou os mentores amigos combinaram a mensagem, ou os mentores amigos combinaram as nossas reflexões, porque elas dizem exatamente a mesma coisa. Diante de tudo isso, o que é necessário que façamos? Primeiro, nos abster do julgamento. E, em caso de sermos afetados, perdoarmos irrestritamente, conforme a recomendação de Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Às vezes a gente pega alguém fazendo conta, né? Fazendo conta, porque hoje a gente não faz mais conta, né? Escrita. Faz na maquininha ou no celular. Ah, quer dizer que se eu perdoar 490 vezes está resolvido? É essa a conta? Mais ou menos, né? E aí, então, nós nos lembramos de uma mensagem, ou melhor, uma dica que o próprio Emmanuel deu para um paciente, para alguém que estava ali conversando com um amigo, Chico Xavier, e fez essa pergunta. Quer dizer que se eu perdoar 490 vezes, estou quites, posso depois parar? Aí o Emmanuel falou, não, é cada uma das ofensas. Ah, cada uma? Por dia, por dia. E aí, então, a gente começa a imaginar, quem conseguir perdoar 490 vezes por dia cada ofensa, acha que vai ficar ofendido com alguma coisa? Isso vai fazer com que nós nos apaziguemos. Nós fiquemos menos tensos. Nós comecemos a reconhecer que os nossos semelhantes, assim como nós, estão caminhando e têm até o direito, para não dizer, né, a realidade, que tropeçam também. E, às vezes, sem querer, às vezes de forma até inconsciente, acabam por nos afetar, mas isso tudo passa. Tudo passa. Essa é uma frase sempre dita pelo nosso querido Chico. Tudo nessa vida passa. As coisas boas e as coisas não muito boas também passam, né? E aí nós começamos a nos lembrar de uma história. Essa história possivelmente é conhecida de muitos, se não de todos, porque ela é uma daquelas histórias da vida real, né? Essa história aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos. O escritor John Leggeman, ele pegou um trem para se dirigir, se locomover de uma cidade para outra, e ele sentou ali na sua poltrona, e o trem começou a caminhar. E ele percebeu que do lado dele tinha um senhor, um moço, né? A gente fala moço porque já estamos numa safra que os outros são mais jovens do que nós. Deixa eu dar uma olhada. Já estamos numa safra, né?
E ele então viu alguém um pouco mais jovem do que ele, mas esse alguém estava muito tenso, estava nervoso, estava assim apreensível. E ele então puxou conversa. Aconteceu alguma coisa? Eu estou percebendo que o senhor está meio tenso. O senhor está indo para algum lugar, alguma enfermidade, alguém querido, alguma coisa aconteceu? Posso lhe ser útil em alguma coisa? E aí então aquele homem percebeu aquela ideia de John Legman se aproximar como um verdadeiro amigo, para que ele se abrisse. E ele então contou uma história fascinante. Ele disse: há alguns anos eu sempre nasci e morei nessa cidade para onde nós nos dirigimos. E há alguns anos aconteceu uma coisa e eu acabei, num momento impensado, ainda era jovem, acabei respondendo com uma força desproporcional ao que o caso exigia. No final das contas, aquilo foi considerado um crime. Eu fui condenado e passei os últimos anos aprisionado no presídio, na cidade e tal. Só que tem um detalhe, nesses anos todos, eu não recebia visita de nenhum familiar, de nenhum amigo, não recebi nenhuma carta. Então eu imagino que eles, meus amigos, meus familiares, as pessoas com as quais eu convivia, eles não esqueceram e não perdoaram aquele meu ato impensado, que hoje eu reconheço, foi muito errado, mas eu já paguei por isso. Mas a minha apreensão é porque, como eles não escreveram, não apareceram, não me visitaram, antes de eu sair, eu escrevi uma carta aos familiares mais próximos, dizendo o seguinte: olha, eu vou sair tal dia e vou passar por aí. Vou chegar no trem e tal. Se vocês já me perdoaram, vocês deixam uma fita branca na macieira que tem um pouco antes da estação chegar, do trem chegar na estação. Eu vou ver a fita e vou ver que já fui perdoado e, logicamente, vou parar para recomeçar a minha vida junto de vocês. E se não tiver a fita, eu vou passar reto, mas vou recomeçar a minha vida num outro lugar para não atrapalhar a vida de todos vocês. E aí ele estava apreensivo por isso. O que será que ia acontecer? Eles estavam se encaminhando para aquela cidade. John Legman, então, viu que aquele homem, agora, que tinha desabafado um pouco, falado sobre a sua história, estava mais tranquilo, ele começou a sugerir o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, você ainda está muito tenso, você ainda está meio ansioso. A hora que estiver chegando lá, eu dou uma olhada na macieira. Se tiver a fita branca, eu te aviso. E se não tiver, eu te aviso também para você fazer o que você se propôs a fazer. E aí, então, assim fez. Continuou conversando, aquele homem foi se acalmando. Ele descobriu ali um amigo, ele possivelmente conheceu muitas pessoas na prisão, onde ele esteve nos últimos anos, mas estava ali um amigo diferente. E quando se aproximaram da cidade, da estação, John Legman levantou e olhou e viu a macieira. Viu a macieira e voltou-se para aquele ex-presidiário e falou assim: você disse que teria que ter um laço nessa macieira? Sim, não tem um laço nessa macieira. A macieira toda está enfeitada com laços brancos. E pelo que eu estou vendo daqui, tem uma movimentação extra lá na estação onde nós vamos chegar. Parece que são pessoas com cartazes, com faixas. Parece que são seus amigos, porque eu estou vendo agora que é o teu nome. E aquele homem, de imediato, ele retomou uma calma que ele há muitos anos não conseguia ter. A nossa consciência, ela registra os nossos tropeços. Nós não precisamos ser lembrados por ninguém e não precisamos também ficar acusando sempre, nos acusando: olha, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz isso. Essa é uma análise para as nossas reflexões. Questão número 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Todos os dias dá uma analisada, vamos ver o que fazer. Mas a nossa consciência, ela registra. Ela registra não apenas aquilo que as pessoas, a lei, a sociedade onde nós vivemos, considera como algo impróprio, mas ela também registra os nossos excessos. E nos alerta: você está se excedendo, você está cometendo
verdadeiros abusos. E isso, às vezes, faz com que nós fiquemos um pouco agitados, né? Eu sei que aqui também não, mas lá fora a gente encontra muitas pessoas que, às vezes, ficam agitadas. E mais que isso, ficam totalmente destemperadas, como dizia minha tia, né? Fica desarranjada emocionalmente. O André Luiz ele tem uma mensagem. Essa mensagem possivelmente é conhecida de muitos, se não de todos, porque está naquele livrinho de mensagens, Agenda Cristã, e ali André Luiz diz mais ou menos o seguinte: a sua irritação, seu mau humor, suas lágrimas e reclamação não solucionarão problemas e nem impedirão que o sol brilhe a cada manhã, faça o seu trabalho de vivificar a vida durante o dia e se ponha à tarde. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. De fato, a quem aproveita quando nós nos deixamos cair pelo pensamento negativo, pela consciência culpada? A ninguém. Muito pelo contrário. Quando nós nos deixamos abater pela irritação, os únicos que sofrem as consequências somos nós. Porque o nosso organismo, ele lança na nossa corrente sanguínea substâncias de acordo com aquilo que nós estamos vivenciando emocionalmente. Se nós nos deixarmos abater pela tristeza, pela consciência que às vezes está nos alertando que cometemos excessos, o que vai acontecer? Vamos cair num processo de depressão, que é o que nós ouvimos nos dias de hoje, tristeza, muitas vezes infundada, e aí isso vai fazer com que o nosso organismo reaja, conforme aquilo que nós estamos permitindo que ele reaja. Por isso é que a solução, ou a ideia, o conselho que os benfeitores nos dão para solucionar isso é: não se deixe abater, não estrague o seu dia. Afinal de contas, nada disso vai resolver. Se nos reconhecemos, às vezes, com falta em determinada situação, o que é que a gente tem que fazer? O que é que os benfeitores amigos nos recomendam? Vai lá, com calma, na hora certa, sem exagero, e fala: olha, eu errei. Ou, em determinada situação, sim, eu estou hoje mau humor porque você fez isso ou aquilo, mas não carregar isso como se fosse algo insuperável. Tudo passa. Tudo na nossa vida passa. Até mesmo as dificuldades. Principalmente as dificuldades. E quando a gente fala tudo passa, lembrando novamente o Emmanuel, até as horas boas, se a gente não souber conservar e trabalhar essas horas. Mas Allan Kardec perguntou aos benfeitores espirituais: Jesus não disse que quem matar pela espada perecerá? Isso não é a aplicação da lei de Talião, não é o dente por dente, o olho por olho? Assim, um homicida não deve ser tratado como tal? E aí os benfeitores respondem: tomai cuidado com isso. Essa ideia de que pela espada feriu, pela espada será ferido, ou a lei de Talião deve ser cumprida, isso acontece todos os dias. Cometeis um engano a esse respeito. Só que quem aplica a lei de Talião não somos nós. Nossos irmãos contra nossos irmãos, nós contra nossos semelhantes. É a lei divina que, de alguma forma, no momento próprio, na dosagem certa, para não perturbar mais o ambiente, faz com que nós resgatemos aquelas situações pelas quais nós, muitas vezes, passamos. Quando foi que Jesus falou: quem pela espada matar, pela espada perecerá? Jesus, porque Allan Kardec lembrou disso. Mas a mensagem de Jesus não foi essa. A mensagem de Jesus a gente ouve e não percebe isso. Mas lá no Evangelho tem uma passagem. Tem uma passagem que diz o seguinte: quando Jesus foi aprisionado pelos soldados do templo, Pedro, tomado daquele sentimento em defesa do mestre,
saca da sua espada e corta a orelha de Malco. Não é isso? Foi ali que Jesus disse: Pedro, embainha a tua espada, porque quem pela espada ferir, pela espada, com a espada será ferido. E Allan Kardec se reporta a isso. Isso não é a aplicação da lei de Italiano, não é isso que Jesus estava falando, que nós vamos nos ferir uns aos outros, ou devolver a agressão conforme nós recebemos, ou fazer a justiça conforme nós imaginamos que seja melhor. É a lei divina que não deixa nenhuma das situações sem reparação. Aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? E, aliás, lembrando que todos nós estamos sujeitos aos pequenos tropeços, nós nos lembramos daquela passagem do Evangelho. A mulher foi apresentada a Jesus. Ela havia sido surpreendida em adultério. Senhor, o que fazer? A lei manda lapidar, o Senhor manda perdoar. Olha só a situação. Porque se Jesus falasse, não, se a lei manda perdoar, simplesmente, manda lapidar simplesmente, então faça o que manda a lei, e está tudo certo, ele estaria o quê? Ele estaria se desdizendo. E se ele falasse, não, perdoa e deixa tudo certo, o que ele estaria fazendo? Estaria confrontando a lei, o que era tão grave quanto a primeira situação. Ele ficou ali, as pessoas queriam que ele se manifestasse. Olha só, a situação era muito delicada. E ele disse, se a lei manda lapidar, então cumpra-se a lei. Mas que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aí, então, nós começamos a lembrar dos resultados, né? Primeiro os mais jovens, depois aqueles de mediana idade, depois aqueles mais experientes. Foram saindo um a um. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Eles se foram, Senhor. Pois então vai e não peques mais, porque se eles não te acusam, eu também não vou te acusar. E aí, então, nós começamos a lembrar que todos nós estamos sujeitos a pequenos tropeços. Mais uma vez a gente lembra. Quando eu era criança, acho que todos nós já passamos por essa fase. Deixa eu dar uma olhada. Aqui todo mundo acho que conhece, ou pelo menos muitos conhecem o termo. A minha mãe, para tentar me domar um pouco, porque eu era um pouco arteiro, ela dizia o seguinte, se você fizer isso, isso é pecado mortal. Alguém aqui ouviu essa situação? Não. Isso é pecado mortal, não tem perdão. Né? O que era o pecado mortal? Pecou, está perdido. E a gente imaginava o seguinte, naquela época, não conhecíamos a doutrina espírita, imaginávamos o seguinte, bom, se eu não fizer isso, eu posso ir para o céu, não é certeza. Mas se eu fizer isso, com certeza eu vou para o inferno. E a gente não fazia ideia do que era céu e inferno, né? Aliás, o céu e o inferno, uma das obras básicas, nos dá bem essa explicação, bem explanada pelo Orson no sábado, lá na Feira do Livro. E aí, então, e a gente ficava com aquilo na cabeça, mas será que eu posso fazer isso? Isso é pecado mortal. E aquilo, pecado mortal. Eu estou falando isso de quando nós éramos crianças. Aqui tem muitos que estão da minha safra, vocês não começam a sair da reta, não. E aí, então, por que nós nos lembramos disso? Porque Kardec fez essa pergunta na época da codificação. Preenchendo lacunas das questões que ele recebeu, ele fez uma pergunta, os sofrimentos por que passa a criatura diante de um erro não são para toda a eternidade? E aí Santo Agostinho responde, por toda a eternidade? Conheceis bem o que é a eternidade? Começa daí. Aliás, onde está ou onde estaria a justiça, o amor e a misericórdia divina se condenasse um dos seus filhos, uma das suas criaturas, eternidade afora, ou imortalidade afora, por causa de um momento de fraqueza? E aí, então, nós nos lembramos. Nós compreendemos o que é a eternidade? Eu acho que ainda não conseguimos compreender. Para simplificar, quando alguém pergunta o que é a eternidade, sob o ponto de vista doutrinário,
a gente imagina o que não tem começo, o que não tem fim, o que é eterno é o Criador, Deus. O mais, tudo, criação, então tudo teve um começo, não é eterno. Mas ainda assim é muito complicado de entendermos. Por quê? Porque tudo que nós fazemos tem começo, meio e fim. A hora, o dia, a semana, o mês, o ano, o século, a vida começa, se desenvolve, chega no terceiro tempo, mais cedo ou mais tarde a gente tem que voltar para casa. Ou seja, tudo tem um termo. Ainda estamos vivenciando esta realidade. Seria correto, seria justo, seria lógico alguém ser condenado, né, ou a passar o resto da imortalidade, a imortalidade afora, passando por aquelas situações que criou num momento impensado, no momento em que não teve forças para resistir? Segundo os benfeitores espirituais, quando nós traçamos o nosso programa reencarnatório, o que é que acontece? Quando nós estamos na erraticidade, no plano espiritual, programando entre uma existência e outra, as experiências pelas quais nós vamos passar, reencontro com as pessoas queridas, reencontro com aquelas pessoas que não sabem que são nossos amigos, que acham que são nossos inimigos, e aí nós vamos precisar superar algumas arestas, nos aperfeiçoar. Nós traçamos um caminho que é perfeitamente factível, alguma coisa possível de se realizar. E aí, então, nós começamos. Mas quando nós mergulhamos na forma cerebral ou mergulhamos no corpo físico, nós temos a bênção do esquecimento, né? Nós não nos lembramos das coisas que nós realizamos no passado. A gente fala que é uma bênção, só um parênteses. Os benfeitores espirituais nos chamam a atenção. O esquecimento do passado é uma verdadeira bênção, porque se nós nos lembrássemos de todos os nossos equívocos praticados em outros momentos, nós simplesmente enlouqueceríamos, não teríamos como superá-los. Então, temos o esquecimento, enquanto estamos no corpo físico. E começamos a nossa marcha, que nós chamamos de um caminho harmônico. Nesse caminho harmônico, de vez em quando, nós saímos do eixo. Eu sei que aqui também não tem ninguém que sai do eixo, mas lá fora a gente encontra bastante gente. E a gente também, de vez em quando, sai do eixo. E quando a gente sai do eixo, comete um erro, comete o que as outras religiões chamam de pecado, seja ele mortal ou não, agora a gente já sabe que o pecado mortal não existe, mas a gente comete algum erro, o que acontece? Nós vamos passar por aquela situação de sofrimento, de a consciência pesar o tempo todo? Não. Para que nós retornemos a este caminho da harmonia, caminho harmônico, nós passamos por aquelas 3 fases. Primeira coisa é está todo mundo respondendo mentalmente, né? Primeira coisa é o arrependimento. Primeira coisa, cai a ficha. Não devia ter feito isso. Segunda coisa, expiação. Opa, eu causei esse prejuízo, pessoas sofreram, o meio onde eu vivia sofreu as consequências, e aí então sofremos as consequências também. E depois temos que reparar a nossa ação equivocada. Quando nós passamos por essas 3 fases, nós retornamos ao caminho da harmonia. Não é para toda a eternidade. Não é imortalidade afora. Tem um termo. Para voltarmos ao equilíbrio, precisamos passar por isso. Nós encontramos determinadas situações e falamos assim, mas será que aquele que está cometendo esses verdadeiros absurdos vão passar por isso? Vão passar por isso. Porque hoje o que a gente olha e percebe que é absurdo, por exemplo, uma agressão, os crimes que nós estamos vendo por aí, as pessoas utilizando a inteligência para cometer verdadeiras arapucas para elas mesmas. E aí, mais cedo ou mais tarde vai cair a ficha. E aí vem o arrependimento, a expiação e a necessidade de reparação e voltam ao caminho. O único detalhe que acontece para estarmos nesse caminho, nesse mundo meio confuso, o que é? É que às vezes a gente se equivoca aqui, se equivoca ali,
se equivoca lá, se equivoca e vamos nos equivocando, e não dá para passar por aquelas 3 fases numa encarnação só. E isso vai se acumulando. E as situações vão se acumulando. E outros de nossos irmãos caminham da mesma forma, também vão. E aí aparece toda essa situação que nós vemos por aí. E aí então a gente fica imaginando, bom, procurar acertar, depois que procurarmos acertar. Allan Kardec pergunta, é válido pedir perdão a Deus pelos nossos erros? Claro que sim. Através da prece, nós podemos conversar com os amigos, com os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, guias espirituais, o nome que a gente quiser dar. Eu aprendia sempre que era anjo da guarda, né? Desde quando criança. Acontecia alguma coisa meio estranha, minha mãe falava assim, reza para o anjo da guarda, que ele vem e te ajuda. Eu botei sempre fé, mas nunca percebi, mas ele, pelo jeito, sempre esteve por perto, porque as coisas sempre foram se encaminhando. Não do jeito que eu queria, do jeito que ele queria, e que às vezes me deixava meio descrente, mas isso é outra história. E aí então a gente fala assim, é válido orar? Lógico que é válido orar. Só que a maior oração que nós podemos realizar, qual que é? É a obra, é a realização, é a nossa ação. É a ação no bem. É isso o que os benfeitores espirituais nos convidam a fazer. Quando nós começamos a ter essa ideia, nós falamos assim, bom, então o perdão é uma necessidade? Sem dúvida. É uma necessidade. Não para que o outro se livre da nossa fúria, não é isso. Mas para que nós nos desvinculemos de situações que nos aborrecem, que nos prendem, que estragam o nosso dia, como disse o André Luiz. E aí então a gente fala assim, o que fazer então, mas se eu não consigo? Bom, se nós não conseguimos superar determinadas coisas, tenhamos em mente o seguinte, nós também erramos sempre. Nós falamos no começo, para não dizer toda hora, todo dia. Todo dia a gente comete uma pequena falta, é isso? Vamos começar a nos perdoar. O auto-perdão. Joana de Ângeles tem uma definição muito lógica para isso. O auto-perdão é uma terapia moral indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional. E nos dá uma ideia de que o próximo, o algoz, aquela pessoa que muitas vezes nos feriu de forma consciente ou inconsciente, é, antes de mais nada, um enfermo. Como nós também, às vezes, somos o enfermo. E aí, então, a gente começa a imaginar, auto-perdão. Se nós não nos perdoarmos, como é que nós vamos perdoar os nossos semelhantes? Aí nós nos lembramos de um conto, uma passagem trazida ao tempo em que Jesus esteve entre nós, do primeiro encontro que ele teve com Maria de Magdala. Maria de Magdala, a mulher equivocada, ela ouviu falar de Jesus. Ela estava num estado tal que, quando ela ouviu falar de Jesus, ela ficou fascinada. E, através de um amigo comum, marcaram um encontro. E ela foi até uma casa e ficou aguardando Jesus chegar lá. Os amigos chegaram, Jesus chegou, entrou na casa, e logo de cara a cumprimentou. Maria, minha filha, o que aconteceu, o que está acontecendo com você? Ninguém nunca tinha feito uma pergunta dessa para aquela mulher. Ela sempre fora procurada, mas por outras pessoas, com outras intenções. Maria, o que se passa com você? E aí então ela começa a dizer o que é a vida dela. Senhor, a minha vida é equívocos que se sucedem. A minha vida é um verdadeiro turbilhão de acontecimentos errados, de equívocos, para lá e para cá. Eu não sei mais o que fazer. Eu ouvi falar que o Senhor, então vim lhe conhecer. Ela não pediu ajuda, mas Jesus já estava ali desde o primeiro momento, amparando-a. E aí então Jesus lhe fala acerca das possibilidades que ela pode realizar. E lhe mostra lá fora, pela janela, fala, Maria, o que é que você vê lá fora? Olhe bem por essa janela, olhe para mim, fale para mim o que é que você está vendo. Mas Jesus deu tanta sorte que Maria olhou e viu uma casa caída.
uma casa em escombros, uma casa em ruínas. Senhor, a minha vida é como aquela casa que o Senhor está me mostrando. A minha vida é uma casa em ruínas, cheia de escombros, tudo tombado. E aí então Jesus fala assim, olhe bem, Maria. Olhe bem, porque daquela casa, em escombros, entre as pedras, florescem flores. Em volta, flores estão ornando o ambiente. E um verdadeiro jardim se estabelece naquela casa que você está vendo apenas como uma ruína. Se Deus, nosso Pai, permite que aquela casa em ruínas seja adornada com a beleza das flores, o que é que Ele não vai permitir que aconteça com os seus filhos? Com você, Maria. Quando você se dispuser a reagir. É isso que Ele sugeriu. E aí, então, ela, a partir daí, passou a seguir os passos de Jesus. Até o último instante, ela foi uma das que acompanhou os passos de Jesus. Nós vamos encontrar a questão do auto-perdão na experiência de dois amigos mais próximos de Jesus, dois discípulos do Mestre. Judas, quando percebeu naqueles dias que Jesus foi aclamado, foi saudado como um verdadeiro líder, ele imaginou que aquela era a situação de colocar em prática aquela revolução que Jesus anunciava nos seus memoráveis discursos. A revolução que Jesus se referia era a revolução interior, não era a revolução exterior, mas Judas não tinha compreendido isso no primeiro momento. E quando Jesus foi aprisionado, porque Judas, iludido, fez um pacto com aquelas autoridades religiosas, Jesus foi aprisionado, Judas não teve forças e sucumbiu à dor da consciência, cometendo o suicídio. Da mesma forma, nós vamos encontrar Pedro. No momento antes do aprisionamento de Jesus, Jesus estava reunido com os apóstolos, com os discípulos, os amigos mais próximos, e lavou o pé de todos eles. Quando chegou na hora do Pedro, lavar o pé de Pedro, aqui não, Senhor. As palavras eram outras, mas o pensamento era esse. Aqui não, Senhor. Esses meus amigos são uns ingratos, mas eu reconheço o Senhor como mestre. Então, eu é que tenho que lavar o seu pé. Pedro, Pedro, faça o que eu te mando e acabou. As palavras também eram outras. E aí, então, ele deixa lavar o pé. Quer dizer, então, Pedro, que você me ama mais do que estes amigos? Sim, Senhor, eu vou te acompanhar em todo instante, a todos os lugares, em todas as situações. Pedro, o homem no mundo, ele é mais frágil do que perverso. E eu te digo uma coisa, eu sei que você me ama, eu sei que você vai me acompanhar, mas esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Deu no que deu. Nós conhecemos a passagem. Pedro acompanhou Jesus, Jesus foi aprisionado. Pedro toma da sua espada, como nós falamos no começo, é advertido por Jesus. Jesus é levado à casa do sacerdote e ali começa a se estabelecer um verdadeiro vozerio, as pessoas comentando aquela situação. Pedro estava junto com João e falou, João, vai lá falar para a mãe de Maria, para a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, que o mestre foi aprisionado. Vamos ver o que a gente faz aqui. E quando ele se propôs a fazer alguma coisa, ele percebeu que o clima estava totalmente adverso a Jesus. Se ele falasse alguma coisa ali, ele ia ser aprisionado também. Era essa a situação. E aí, então, ele ficou naquela situação até que ele foi reconhecido por alguém. Ah, você não é aquele que acompanhou o mestre em tais dias? Não, eu não, nem conheço esse cara. As palavras eram outras. O cara é coisa mais recente. Você não é aquele que cortou a orelha do... Não, é outro. Você não é... Não, eu nem conheço esse cara. Aí ele percebeu, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Ele estava sendo frágil. Neste momento o galo canta e o galo fez com que ele se desesperasse, porque Jesus já sabia disso. E aí então ele fala, meu Deus, o mestre, como eu pude realizar isso?
Só que ele se auto-perdoou e, depois de tudo consumado, ele realiza um trabalho inigualável, que todos nós conhecemos, através da Casa do Caminho. Nós vamos encontrar naqueles dias, neste momento, aliás, nas horas seguintes, nós vamos encontrar um homem. Jesus já havia sido aprisionado, estava passando já pelo flagício, que antecedia a crucificação, até que nós vamos encontrar um personagem nessa história toda. Era Simão. Simão era um homem simples. Como as pessoas, como a maioria das pessoas em Jerusalém naqueles dias, ele apenas conseguia fazer o possível para se manter, para se sustentar a ele e a família. E aí então ele sai de casa, sua esposa estava um pouco nervosa, o filho estava um pouco doente, o filho estava muito doente, não um pouco doente. E ele então sai, porque o destino seria o mercado, onde ele conseguiria amealhar algumas frutas, legumes, para fazer alguma coisa para o filho se alimentar. E quando ele sai de casa, ele passa por um determinado local e vê aquela multidão, aquele alvoroço todo. Ele vai ver o que é. Nisso, as mãos do soldado o puxam e colocam Simão debaixo da cruz, junto com Jesus. Quando Simão, o cirineu, olhou para Jesus, os seus olhos ficaram, nunca vi algo parecido. Nunca presenciei alguém com este olhar. Ele então teve que ajudar Jesus até o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado. E ele ficou ali, magnetizado por aquela situação. E o dia passou. O dia passou e ele não conseguia se desvencilhar daquele olhar profundo de Jesus. Aí ele volta para casa. Afinal de contas, as atividades do mercado já haviam se encerrado. Ele não tinha conseguido alimento para aquele dia. Ele volta para casa, sua esposa continua nervosa. A situação toda que fazia com que ela ficasse irritada com várias coisas, né? Mas o seu filho estava completamente curado e refeito. Dizem os benfeitores espirituais que no momento em que Jesus estava sendo crucificado, no momento do seu encontro com Simão, o cirineu, Jesus, com o seu psiquismo superior, busca aquela criança que estava enferma e faz com que ela seja envolvida em energias salutares, o que causa o seu restabelecimento. E aí nós começamos a ver o que aconteceu depois da crucificação de Jesus. Passados 3 dias, Maria de Magdala vai ao túmulo, leva algumas flores, para disfarçar um pouco aquela situação, não para embelezar o túmulo, não era isso, eram perfumes e flores para disfarçar um pouco o que deveria estar acontecendo. Afinal de contas, 3 dias, o corpo já deveria estar em estado de decomposição, ou pelo menos em fase já de decomposição, quando ela vê que o túmulo está aberto. Olha bem, Jesus não está lá, o corpo de Jesus não está lá. Ela fica desesperada. Alguma coisa aconteceu, quem roubou o corpo do meu Senhor? E ela ouve uma voz. E nessa voz, diz Maria Dolores, ela então reconhece a figura de Jesus. Fica tão feliz que vai para se lhe atirar aos pés. Mulher, não me toques. Eu ainda não estive com meu pai. Mas, Senhor, o que fez com que se retesse, com que se mantivesse ainda e não alçasse os altos pânamos da luminosidade do Pai? É que, depois de tudo encerrado, quando me vi fora do corpo físico, eu percebi os lamentos de um amigo. E o amor que se sente por um amigo jamais deve ser esquecido. Este amigo eu muito amei e ainda o amo. E fui em direção às suas dores, aos seus lamentos, à sua aflição. Mergulhei as regiões mais tenebrosas do planeta e o localizei. O localizei num estado de total alienação. Ele não me reconheceu. Mas, de alguma forma, termo nosso, na realidade, Jesus sabia exatamente o que estava
fazendo? Apliquei-o energias salutares e ele se acalmou, adormeceu. E aí então Maria pergunta: mas Senhor, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Quando Jesus falava de perdão, e diante desta narrativa, contada em verso por Maria Dolores, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, nós temos uma ideia do que era o amor vivenciado por Jesus. Passar por todas aquelas situações, e a primeira preocupação que ele teve no momento em que se viu fora do corpo físico, já depois da crucificação, foi atender ao amigo desesperado. Para encerrar, nós vamos nos lembrar de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que diz mais ou menos o seguinte: sê tu quem ames. Não esperes que a ofensa de quem ainda não te pode compreender para exercitares o perdão. Reconcilia-te com a vida, com as leis que te regem e com os irmãos de experiência que seguem ao teu lado cada dia. Sê tu quem auxilia, quem encoraja a esperança. Quem aclare o caminho e quem estende sobre a vida o manto de paz, e terá brilhado em ti a luz do Divino Mestre Jesus. Tenhamos isso em mente, que o Mestre amigo nos abençoe a todos. Muita paz.